E antes da largada, então, como você mesmo disse, você já tinha uma estratégia bem definida. E como que foi, assim, vocês foram ajustando ao longo da prova? Como é que foi criar esse ritmo, né, por ser uma prova mista? Boa pergunta de criar ritmo, porque a prova começa com o que a gente chama de prólogo. Prólogo é uma etapa curta, ela meio que só define aonde que a gente vai largar nos bolsões. Não só define, mas e a gente gosta de falar que você não pode vencer a corrida, mas você pode perdê-la, ou seja, ter um acidente desnecessário, forçando demais e tal. Então a gente foi, de certa forma, bem conservador, não foi pensando em resultado, a gente foi pensando em fazer uma prova limpa, já pensando nos próximos dias. Então a primeira parte de uma estratégia macro foi essa estratégia imediata da etapa do prólogo, de fazer uma prova limpa, de não ter problema mecânico, de não estourar uma roda, de não cair, ficar machucado, porque toda vez que você toma um tombo numa prova de vários dias, obviamente tem inflamação e tal, começa a drenar energia de você, por mais que você não tenha quebrado o osso e tendo que desistir e continuou, tem algum efeito ali que às vezes você não consegue nem mensurar, mas que ele vai te minando. Eu fui reforçando isso muito com a Gabi, de fazer as etapas limpas e tal, focar no nosso ritmo, porque ela é uma menina muito jovem, explosiva, então um dos principais pontos de sucesso nas nossas ações foi a gente colocar um ritmo constante, sem grande variação. A Gabi pôde aprender bastante essa questão aí de distribuição de força. E então a nossa estratégia foi muito assim. É óbvio que cada dia tem uma história, tem um enredo baseado no que acontece, que a gente tem que adaptar. As pessoas veem os resultados, elas falam: o Hugo e a Gabi sempre ficou em segundo. Então eles sempre foram a segunda melhor dupla, então eles ficavam andando no ritmo deles, só que não, na verdade a dupla terceira são super famosos assim, super fortes. Eles sempre estavam ali de olho para bater na gente, então teve uma disputa. Mas como é uma outra maratona de vários dias, os gaps, a diferença de tempo, às vezes ela parece grande, mas ela não é. Às vezes ela foi decidida num momento ali de jogo de mente, que você ficou na frente ali da dupla mesmo você estando morrendo. Teve uma etapa que a gente encostou neles faltando 2 km, a gente andou 80 km atrás deles, porque a gente fez um erro de estratégia de parar os dois no apoio, e aí eles abriram, a gente teve um problema mecânico, mas a gente continuou firme com essa estratégia nossa de fazer a prova da forma mais limpa possível e deixar o resultado vir naturalmente. E a gente foi presenteado nesse dia, foi super mágico assim, esse dia de encostar no pessoal e pegar mais um segundo lugar.